Putz Dev, se perguntando como é que seria a autenticação no Rails sem gema, vamos dar uma olhada? Alguns recadinhos. Esse código aqui, o intuito dele não é ir para produção, mas sim que a gente consiga enxergar, entender, explorar um pouco de autenticação sem utilizar gemas. Eu pretendo fazer um videozinho sobre isso um pouquinho mais para frente. Alguns padrõezinhos, algumas coisas de organização logo podem estar sim fora do lugar. Mas, como eu disse, o intuito aqui é que a gente faça uma autenticação no Rails sem utilizar gemas. Também está gostando dos conteúdos, o canal tem te ajudado, qualquer coisa, curta, compartilhe, comente, pode criticar, dar sugestões. Bora lá. Acho que é isso. Vamos pro código. Começar aqui, vir pro meu desktop. Vamos criar aqui uma pastinha. Beleza. Vamos criar aqui dentro dele aqui um projetinho Rails qualquer. Chamar de blog. Vamos colocar o nosso PostgreSQL como banco. Menos T maiúsculo para evitar os testes que vem para o padrão do minitest. Database. Beleza, isso deve servir para a gente. Bem, com isso aqui a gente vai criar uma pequena estruturazinha de blog e em cima disso a gente vai criar a nossa autenticação. Tá bom. Então, blog, vamos abrir aqui o VS Code. Perfeito. Temos aqui nosso projetinho. Vamos ver se meu Postgres está certinho. Sudo systemctl menos status Postgres. Beleza, ele não está de pé. Então, vamos dar um start nele. Vamos ver de novo com status. Beleza, está ativo. A gente pode dar um Rails DB drop, caso eu já tenha, porque eu acho que eu já tenho um projeto com esse nome. Podemos estar também um DB create em seguida, depois um DB migrate. Não precisa do migrate ainda, mas tá bom. Vou deixar tudo aqui. Olha só, tinha mesmo, criou, perfeito. Então se agora der um Rails S. Perfeito. Firefox. Vamos abrir aqui o Firefox. Localhost na 3000. Parece que está de pé. Para mim, por enquanto, tá bom. Vamos parar ele um momentinho aqui. Vamos limpar. Eu vou dar um git add ponto, que depois eu quero mandar esse código ali no repositório para vocês. Git commit -m first commit git status, tá bom, tudo bonitinho, tudo bem. Eu vou aqui utilizar o scaffold. É meio controverso, tem gente que gosta, tem gente que não gosta, tem gente que fala que deve, não deve se usar. Eu não vou entrar nesse mérito aqui, mas vamos utilizá-lo porque o nosso foco é a autenticação. E como disse, o projetinho aqui não é exatamente para produção, é para a gente brincar com a autenticação. Então, vamos criar primeiro uma home. Vamos criar uma home. Rails generate controller home com uma action index. Então, Rails generate controller home index. Beleza, com isso a gente deve poder aqui vir em routes. Beleza, gerou pra gente. Isso aqui eu não vou precisar.
Vou trocar esse cara para cerquilha e esse cara aqui para root. Então, quando alguém bater na rota root, eu vou pegar o home controller, que deve ter uma action index. Se a gente olhar aqui, controllers, home index, que deve ter gerado uma viewzinha pra gente ali para poder brincar. Vamos dar uma olhadinha. Navegador. Tem que subir a aplicação, senão também não funciona, né? Rails Server. F5. Beleza, temos nossa home index. Então aqui a gente vai vir aqui nas nossas views. Home index. Deixa eu reduzir um pouco esse cara aqui, que eu não preciso tanto dele. Deixa eu reduzir um pouquinho esse código. Tá bom. Assim fica mais fácil de enxergar para mim também. O que a gente vai querer aqui? Um link to articles. Vamos ver os artigos do nosso blogzinho. Aqui eu vou ter um path que eu ainda não sei qual que é. Eu não preciso da class. Tá bom, vamos dar uma olhadinha. Perfeito. Temos um link que ainda não vai para lugar nenhum. O que nós vamos precisar também? A gente vai precisar logar com o usuário. Mas a gente não vai fazer essa parte ainda. Vamos criar os artigos. Então, parar de novo o servidor. Rails generate scaffold article. Eu quero um artigo onde vai ter um title do tipo text. Title do tipo string. Poderia deixar vazio, tá bom? Uma description do tipo text. Description, tá bom. Pra mim tá bom. Deve ter gerado então os controllers pra gente o articles controller. Beleza. Beleza, então se a gente voltar nas nossas rotas aqui, são Rails routes -g de grep para a gente filtrar em article. Então, vamos ver nossas rotas de articles. Tá lá, criou todas as rotinhas que a gente precisa de articles. A gente olhar nas rotas também, deve ter criado nossos resources. Beleza. Então a gente sobe de novo a aplicação, Rails Server. Vamos no index, agora a gente já sabe ali qual que é o nosso path. Vimos ali no Rails Routes, que é esse aqui. Então aqui a gente coloca o prefixo underscore path. Assim eu vou bater no index. Poderia também pegar articles, mandar um post. Isso aqui é questão para outro vídeo, mas tá bom. Vamos ver como é que ele está saindo. Então do F5, falta rodar as migrations, poderia clicar o botão aqui. Parou, Rails DB migrar o banco. Beleza, rolou nossa migration. Rails Server, F5, tá lá, artigos, novo artigo, criar artigo. Artigo criado com sucesso, podemos voltar. A gente pode voltar aqui para home. Perfeito. O que eu pretendo fazer aqui é pegar esse artigo aqui, só para a gente poder enxergar. Vamos aqui no em Layouts, Application. Eu vou colocar um H1 blog, uma nave com o nosso link to. Deixa eu ver como é que fica isso. Tá quase bom. Só que vou colocar um HR também, só para a gente poder enxergar. Perfeito, vou no nosso home, vou tirar o link daqui, salvar. Perfeito, artigos. Não consigo voltar para home, mas a gente arruma isso fácil. Lá em Layouts Application, posso ter esse cara aqui. Pipe, espaço, enter, cola. Link to home. Vou até inverter a ordem, que acho que vai ficar mais interessante. Root path. Rota raiz. F5. Articles. Perfeito. Articles home. Articles home. Articles home.
Com isso a gente tem aqui um CRUDzinho de articles e eu gostaria agora de protegê-lo. Então antes da gente seguir, git status git add ponto git commit -m add o que eu adicionei aqui? Articles e home. Não é o melhor dos commits, mas vai funcionar para o nosso caso aqui. Add home and articles. Tá bom. Git status tá limpo, agora a gente pode focar na nossa autenticação. Bem, para a gente fazer a autenticação, a gente vai precisar, no nosso caso aqui, colocar algum usuário. Esse usuário, a gente vai seguir o plano dele ter senha e e-mail. Deve servir para a gente sem e-mail. Então tá bom. Vamos começar vindo aqui e falar Rails generate. Eu posso criar os usuários direto com scaffold. Pode ser. Rails generate scaffold user, onde ele vai ter um e-mail e um password. Porém, a gente vai fazer uma coisinha levemente diferente aqui. A gente vai se aproveitar, e eu já separei aqui, de algumas coisas que já vêm pra gente. Se vocês olharem aqui no Gemfile, os Rails, no Rails ele já vem aqui com carinha desativado, esse bcrypt. Ele vai ajudar a gente a cuidar das nossas senhas de forma segura. Existem várias formas de colocar ele no projeto e por aí vai. Vamos dar uma olhadinha mais ou menos no que ele faz aqui. Então, abrir aqui um terminalzinho. Vou entrar no IRB. Vamos fazer esse cara aqui, ó. Eu primeiro preciso carregar a gema. Isso aqui deve estar lá no Gemfile, mas como eu já tenho no computador, no meu vai rodar direto. Vocês provavelmente vão ter que colocar ali, dar um bundle. Vocês vão ver lá no projeto, na prática. Então, carreguei aqui a biblioteca. Posso rodar um comandinho, aonde eu vou jogar numa variável, o método bcrypt, onde vou criar um password seguro a partir de uma string. Então, vamos chamar ali de 123. Beleza, ele voltou ali algo que a gente não vai conseguir trazer de volta para o valor original, porém, ele traz alguns métodos bem legais. O igual, ele vai verificar se esse cara, olha só o que eu tenho, esse cara vai ser igual a 111, falso. Esse cara é igual a 123, verdadeiro. Eu não vou entrar em todos os detalhes da biblioteca, mas a gente tem esse carinha que a gente pode utilizar. Então, com isso, eu também sei que eu vou precisar chamar aqui de password digest. Regenerate scaffold user email password digest. Para a gente fazer uma brincadeira mais aqui, a gente pode falar o e-mail vai ser do tipo string. Eu quero que ele seja único. Eu quero que o password digest ele vai fazer aquele códigozinho string bem grande. Só por brincadeira, não sei se eu faria isso na prática, mas só por brincadeira vamos colocar aqui que ele vai ser uma string de 255 caracteres. Deve servir pra gente. Vamos verificar se eu não errei nada. Errei alguma coisa. Rails generate scaffold user. Perfeito. Para ver se minha migration está correta, eu vou criar uma tabela de usuários. Perfeito. Com e-mail. Que vai ter um index para ser único. Um password com limite disso aqui. E aqui a gente vai colocar que ele não pode ficar nulo por segurança. Não adianta, né? O cara ter uma conta, entre aspas, não tem e-mail uma senha. Então, em nível de banco, vamos colocar ali
não pode ser nulo. Beleza. Rails DB migrate. Se eu não tiver errado nada, nosso esquema tem que estar com o usuário, e-mail, password digest, e-mail, created, updated at. Beleza. Agora que a gente fez isso, a gente também precisa, antes de seguir, ir aqui e ativar o bcrypt. A gente descomenta esse carinha aqui, dá um bundle install, vai carregar no nosso projetinho esse cara, perfeito. Agora a gente precisa voltar na nossa model de user, foi criada aqui. E nela a gente vai colocar um has secure password. Acho que é isso, vamos verificar. Então, se eu entrar agora no nosso Rails console, vamos criar um usuário. User vai ser igual a user.new. Beleza. O nosso user.new, como a gente usou a gema, a gente vai ter algumas coisinhas. Vamos verificar uma coisa. User.valid, ele é válido? Falso. Perfeito. User.errors.full_messages. Senha não pode ficar em branco. Tá bom. Isso veio da gema e vocês podem verificar aqui. Eu também já separei que esse traz alguns métodos pra gente, e quando a gente coloca o secure password, ele também já traz alguns métodos e validações pra gente. E é daí que eu tô tirando os nossos detalhes do que precisa ser feito aqui. Então, se a gente chegar aqui, falar que agora eu quero criar um novo usuário. Então, user.new, onde eu quero um e-mail, que vai ser a.com, e password vai ser 123. Beleza. Até aí não deu ruim. User.value? Sim. User.save. Olha só. E com isso a gente ganha alguns métodos aqui. A gente pode chegar aqui, user.password confirmation, passando um parâmetro para ele. A gente colocou assim, 1, 2, 3, vamos lá. 1. Password confirmation. Não é isso, é authenticate. Authenticate password. 1, falso. 1, 2, 3. Opa, devolveu o usuário. Olha só o bcrypt com Active Model aqui, Secure Password, passando e funcionando bonitinho. A gente então já tem alguma espécie de segurança aqui para poder trabalhar. Beleza, com isso a gente resolve o nosso problema de usuário. Deixa eu só ver se eu vou comitar aqui agora para vocês. Tem Users Controller. Ah, sim, vamos ver se as fotos não estão sujas. Um pouquinho sujos, vamos passar para lá então. Então, a gente tem a nossa Home Index, a gente tem os artigos, que é onde a gente vai proteger, e a gente tem os nossos usuários que vão ser utilizados para proteger os artigos. Tá bom, vou sair aqui do Rails Console, vou comentar isso aqui. Git status, git add. Deixa eu só ver se eu não fiz nenhuma caquinha aqui. Control, user health, gem file, routes, schema, para mim parece bom. Git add, git commit -m, add users, git status, para mim tá bom. Agora a gente vai entrar na parte de efetivamente autenticar e falar, esse cara pode ou não pode fazer algo. Antes de seguir, só verificar se eu consigo criar ali bonitinho. Então se eu entrar aqui /users
Beleza, a gente também pode proteger. Isso aqui seria legal a gente esconder, mas como eu disse, usou scaffold, o ponto aqui é a gente brincar com a autenticação, não esses pormenores aqui de produção e melhores práticas. Mas tá bom. Então, vamos voltar ali pro nosso código. Existem várias formas, vários lugares que a gente poderia criar esse cara. Nesse momento, eu vou criar um helper. Vai ser mais simples da gente entender. Então, cadê helpers? A gente já tem alguns helpers. Eu venho aqui e simplesmente vou falar que eu quero um helper de autenticação. Auth helper.rb. Ele vai ser assim como os outros helpers ali, um módulo. Então, módulo auth helper. Perfeito, que eu vou injetar em algum lugar. Vai ser utilizado para tudo quanto é canto. Então, a gente vai precisar depois criar as nossas funçõezinhas aqui nele para autenticar. Faz sentido para mim. Tudo bem. Onde que eu vou colocar ele? Eu vou colocar ele aqui no application. Controller. Application controller. Todo mundo herda de application controller, então faz sentido. Então eu vou include auth helper. Beleza. Eu sei que eu vou ter métodos nele que eu vou querer colocar lá. Então eu vou já deixar aqui o nosso helper method, mas vou deixar comentado. Então os métodos que vierem dele a gente inclui e já pode chamar aqui no nosso application controller, para a gente ter em tudo quanto é lugar que é de application controller. Beleza. A gente também vai precisar agora pensar um pouquinho como que a gente vai tratar isso. O cara tem que estar logado e tem que se manter logado. A gente vai fazer um carinha chamado sessão, Sessions Controller. Então, eu venho aqui, deixa eu fechar esse aqui para ficar mais fácil para mim, Controllers, novo controller, Sessions Controller.rb. Esse cara aqui vai ser um class Sessions Controller, que vai dar de Application Controller. E a gente vai fazer com que esse cara aqui possa criar uma sessão a partir de um usuário. Então vamos lá. Quando eu clicar ali que eu quero me logar, ele tem que abrir um formulário. Então, algo mais visual nesse momento. Um formulário de novo. Porém, eu estou me baseando em usuários. Então, @user vai ser igual user.new para poder traquear esse cara lá no formulário. Depois que eu colocar os dados do formulário, eu quero enviar isso para o back-end. Enviando para o back-end, vou criar algo. Eu estou passando um usuário para criar uma sessão. Perfeito. Então, def create, aonde eu vou ter um @user, vai ser igual user ponto find by email. Eu vou passar um e-mail e vou ter que achar esse cara aqui. Então, vamos ver se eu vou passar um user params. E nesse user params eu vou querer receber o e-mail. Perfeito. Se eu tenho o user params, a gente vai ali colocar no private, no nosso user params, aonde vai ter um params.require user, vai ser um formulário de usuário que eu vou permitir que ele passe e-mail e senha, e-mail, vírgula, password. Beleza, com isso a gente consegue alimentar esse create que vai ter que pegar um usuário. Tá bom, então fiz o formulário, tenho o formulário, vou preencher esse formulário, vou enviar para o back-end, vou pegar esse usuário na hora que for criar uma sessão e a gente tem que verificar se esse usuário existe. Então, primeiro, o find by ele não vai quebrar se não encontrar. Então, if, se ele achou o usuário,
ele vai querer alguma coisa. Se não, a gente vai fazer outra. Então, não achou o usuário. A gente pode dizer que o usuário vai ser um novo resetado. Pode ser. Então, @user vai ser igual a user.new. Assim ele mantém o formulário com os dados ali e vai renderizar o new do create. Tá bom. Que vai receber um e-mail. Que vai ser user params e-mail. Também vai ter um password que vai ser user params password. User params password. Beleza, com isso a gente pode até, se quiser dar uma mensagenzinha pro cara, a gente pode dar um flash.now, qualquer coisa assim, dizendo ops, algo errado. Fica a seu critério. Ou simplesmente só logar nada. Então, vamos renderizar de novo o formulário. Não logou? Não logou, ponto. Beleza, agora digamos que a gente tenha esse cara. Além de ter esse cara, eu vou precisar que ele também autentique de fato esse cara. E aí que a gente tem aquele método que a gente viu ali no terminalzinho. Eu vou abrir aqui o terminal, para a gente poder seguir com isso aqui. Deixa eu expandir um pouquinho aqui, pronto. Então, railc user igual user.first, aquele que a gente já tinha salvado daquela vez. User.authenticate password, passando 1, 2, 3. Perfeito. Então, usuário, isso. E se eu passar errado, ele me devolve falso. Então, e falso vai funcionar para o nosso caso. Então, @user.authenticate password. Se tiver um usuário e o usuário pudesse autenticar com o que ele passou de senha, aí quer dizer que ele está logado. Perfeito. A gente poderia mandar uma mensagem. Nesse caso, vamos deixar simples e direto ao ponto. E a gente precisa guardar esse cara. A gente vai guardar numa sessão. Porque assim ele vai ficar ali no navegador. Quando o cara voltar, ele vai verificar essa sessão. Tudo deve funcionar. Perfeito. Session. User ID. Vamos guardar o usuário. Se tiver esse cara aqui bonitinho, user ID, que provavelmente deveria ser um UID, talvez. Talvez, depende dos casos, mas poderia ser um UID. Ficaria mais seguro nesse caso. Mas não é o nosso foco aqui no momento, só fazer a autenticação. Então, ele vai ser user.id. Conseguiu se logar? Tá aqui o seu ID na sua sessão. Feito isso, a gente dá um redirect to e manda para algum lugar. No caso, vou mandar para o root path. Conseguiu se logar, mandou para o root path. Perfeito. Com isso, a gente já tem quando cria a sessão, para o cara ficar logado. E quando o cara quiser deslogar, a gente vai fazer o quê? Destruir a sessão. Então, a gente vai colocar aqui os... Existem várias formas de fazer, mas isso aqui vai ficar bem didática. A gente vai pegar aqui o nosso user ID e vamos falar que ela vai ser nula. A gente poderia mandar uma mensagem, mas a gente pode seguir o nosso padrão que a gente estava fazendo lá. Então, também vai para o root path. Perfeito. Com isso, a gente tem o nosso controle de sessão para guardar quando o cara estiver logado, deslogado a partir disso aqui. Porém, a gente não está usando essa sessão em nenhum lugar. Então, mesmo que eu bata em Session Controller, falando em bater em Session Controller, a gente precisa fazer as rotas. Senão, como que ele vai ver esse cara aqui, né? Então, a gente pode vir aqui nas rotinhas e vamos fazer ali nosso... Vamos fazer bem na mão mesmo, para ficar bem claro. Get
Sign in, que é de sessão. Logar, deslogar, beleza. Sign in. Se ele der um sign in, eu quero que ele mostre o nosso new. To sessions, cerquilha, new. A gente colocou mais dois métodos que são o create e o destroy. Aonde o de destruir vai ser um delete, o método delete do HTTP, e o create vai ser um post para criar a sessão. Então, e aqui vira sign out. Bate, pega o formulário manda para criar a sessão. Tem a sessão que quero destruir, deleta sign out para destruir a sessão. Vai bater nos nossos métodos. Temos a sessão relativamente feita, porém ela não está sendo utilizada para autenticar ainda. Então, o que a gente precisa fazer? A gente já tem ali o do usuário. A gente poderia até fazer aqui. A gente já tem as rotas de usuário, né? Vamos desabilitar elas um pouquinho. E vamos fazer parecido. Então, get sign up, vírgula, to users new. Aqui também vai ter um create. E se a gente quiser também vai poder só atualizar, não apagar. Então, sign up. Se eu quiser atualizar minha senha, ele deve permitir. Eu vou deixar como sign up por enquanto, não que seja o melhor nome. Isso aqui talvez essas rotas deveriam ser revistas depois para deixar mais num padrãozinho, mas como eu disse, nosso ponto aqui não é um código para produção, que a gente entenda a autenticação e depois a gente aplique para deixar mais bonitinho, redondinho, melhorar a manutenção. Então eu tenho aqui para criar meus usuários. Eu tenho aqui as de sessão. Falta agora aplicar a sessão. E eu já tenho sessão e a gente tem aquele helper que vai nos ajudar com isso. Aí vem o pulo do gato. Essa é a parte que é mais interessante. Eu quero poder chegar aqui no meu... Eu quero bloquear nosso Articles Controller. Eu quero aqui no topo, antes de qualquer coisa, before action, antes de qualquer coisa, eu quero vir aqui e dar um authenticate user. Ou seja, antes de rodar qualquer método aqui dos meus artigos, seja lá qual for, das minhas actions, eu quero autenticar o usuário. Se não, o cara não pode acessar aqui se não tiver autenticado. E agora, a gente vai para o nosso Auth Controller e vamos colocar esse cara lá. Então, eu vou ter um def authenticate user. E como ele vai funcionar? Eu preciso saber se eu tenho um usuário. E toda hora eu vou printar em algum lugar que eu estou com o usuário logado. Para eu saber o usuário, eu estou dependendo que tem uma sessão. Então, eu posso falar que eu tenho um current user baseado na sessão. @user vai ser igual a user.find abre e fecha session dois pontos user ID, foi isso que a gente tinha deixado lá. Session, vou procurar um usuário a partir daquele ID que eu guardei na sessão. Perfeito. Porém, apenas se tiver definido um user ID, numa sessão de user ID. Se não, não tem um current user. Agora, isso aqui ele vai correr toda vez no meu sistema, toda vez que eu tiver alguma coisa, não é legal ficar batendo tantas vezes no banco. Isso aqui, session já está guardado no navegador. Deixa eu botar aqui um pipe, um ou igual. E aí ele vai fazer o seguinte, a primeira vez ele vai guardar isso aqui. E depois
Se tiver, né? Ele vai guardar aqui se tiver. E depois, talvez chamar o current user, ele não precisa ficar batendo em todos os métodos para fazer isso aqui 4 vezes toda vez. 3, 4, 5 vezes. Beleza. A gente tem um current user agora, baseado naquela sessão. Estamos começando a amarrar a sessão à autenticação. E aí eu também vou querer saber se o cara pode, se está logado ou não. Eu posso chegar lá no meu front e falar se ele tiver logado, tal, se ele não tiver logado, tal. Então a gente vai fazer aqui um def signed in. Se ele tiver logado, ou seja, se ele tem um current user, porque ele tem uma sessão, ele está logado. Se current user vai devolver, vamos transformar isso aqui num booleano. Tem uma interrogação, verdadeiro ou falso, está logado, verdadeiro ou falso, perfeito. Agora que a gente tem tudo isso, a gente pode reutilizar eles aqui dentro. Aonde? A não ser que esteja logado. Não. Se não estiver logado, redirect to sign in, que a gente tem agora lá, se eu não me engano. Então, sign. Opa, tem coisa demais. Vamos de novo. Sign in. Cadê ele? Cadê? Deve estar aqui no topo. Articles. Ah, faltou o grep. Erro meu. Colou, vai dar errado. Rails routes -g. Rails routes -g sign in. A gente tem ali sign in sessions. Então, def authenticate user. Se ele não estiver logado, a gente vai para o sign in path, que é esse cara aqui. Path. Então, a gente sempre vai chamar nos nossos controles esse carinha aqui, que ele vai perguntar, se não estiver logado, adiciona para o sign in path. E aí ele nem vai entrar nesses caras aqui bonitinho. Para a gente ter return, a gente não vai precisar do return, que seria o último cara. Vamos verificar primeiro como é que ele funciona desse jeito aqui. Aproveitando que a gente está aqui e cobrindo todas as arestas, depois que eu tiver logado, também não faz sentido eu ter acesso novamente aos Sessions Controller no Create nem no New, apenas no Destroy. Então, eu vou querer fazer também aqui um Before Action. Antes de qualquer coisa, redirect if already signed in, mas apenas no new e no create. Beleza, esse vai ser o nosso método. Então, se logou, não quero que apareça de novo a posição para ele ter dois negócios lá e começar a dar alguns paus muito fora do comum. Então, só o destroy pode ser acessado ali, perfeito. Vamos pegar esse cara aqui, voltar para o nosso método de autenticação, criar uma funçãozinha com esse nome. E aí, o que eu quero nessa função? Eu quero que o redirect to root path se tiver logado. Olha só. Vamos dar uma boa olhadinha nesse cara aqui. Com isso, considerando que eu tenho a helper de autenticação, eu posso usar esses 4 métodos lá, vão ter em um monte de lugar. Quero printar lá qual o usuário atual? Posso. O signed in, quero saber se o cara está logado para poder fazer ou não alguma coisa? Também tenho, que é baseado nesse. Quero autenticar o usuário,
ele é baseado nesse, que é baseado nesse, que todo mundo está preso lá pela sessão. Ah, eu quero redirecionar, eu vou utilizar esse cara aqui, que é esse cara aqui, baseado nesse cara aqui, que também está amarrado pela sessão. Vocês podem ver, guardamos na sessão e vamos fazer toda a autenticação através disso. Agora o que está faltando? Esses carinhas aqui são, eu decidi colocar nos helpers. Se eu decidir colocar nos helpers, eu vou precisar dizer para ele que eu tenho esse helper method, que é esse cara aqui, current user também. Quem mais que tá faltando lá? Signed in. Deixa eu fechar esse aqui por um segundinho. Volto para cá, beleza. Symbol. Tá faltando mais um carinha, que é o Authenticate User. Beleza, com isso eu vou ter os 4 principais métodos de autenticação em qualquer lugar que é de Application Controller. Então, nosso Sessions Controller vai ter o redirecionar se alguém entrar em sessão. Esse cara aqui eu já não preciso. Esse cara aqui também não vou precisar no momento. E se a gente olhar no Articles Controller, eu vou ter um Authenticate User. As nossas rotas estão com isso aqui. O que deve estar faltando agora são as nossas views. Então, antes da gente testar tudo, eu vou brincar ali com as nossas views. A gente vai precisar dos nossos sessions. Sessions. Os nossos sessions só vão ter o new.html.erb. Bem, visto que a gente só tem esses carinhas aqui, vai ser uma coisa bem simples, que vai ser um h2 sign in, onde eu vou ter um form with, que vai receber um user, se eu não me engano, que era isso que a gente estava usando lá. Esse cara aqui nesse momento não vou precisar. Esse cara aqui também não. Esse cara aqui eu vou chamar de form. Não, vou deixar F por enquanto. Não é o ideal, mas vamos seguir assim. E aí eu vou ter uma div, divisóriazinhas, class field, só para tentar ver se depois a gente organiza. Dentro vai ter um label, beleza. Desse label vai ter um text field, beleza. Esse label vai ser o nosso e-mail, que não vou precisar. Vamos tentar deixar sem esse cara aqui. Além desse cara aqui, eu vou ter mais o password. E esse cara aqui vai ser um password field para ficar escondidinho lá no front, não ficar tão na cara. E esse cara aqui vai ser o actions, se a gente quiser deixar mais bonitinho depois, onde vai ter um submit, um form.submit. Um submit chamado de sign in. Quase funciona, só que esse form if precisa passar além do user dele, como a gente customizou algumas coisas, eu vou ter que dizer que ele vai ter uma URL. Essa URL vai ser aquele sign in path, que é o nossa rota de post para criar a sessão, sign in path.
Isso aqui ainda pode dar alguma coisa errada. Mas eu vou deixar estourar mesmo assim. Vamos testar. Então, se eu voltar no nosso blog, F5, clicar em Articles. Pum. Eu escrevi alguma coisa errada em algum lugar. Form with users. Vamos colocar isso aqui no parênteses só para eu ter certeza que eu não estou escrevendo nenhuma caquinha. Div, abre, fecha, form.label, do F, end. Ainda tem algo errado. Isso é no controller. No controller de sessão. Sessions controller. Opa, achei ocupado. Beleza, vamos de novo. Beleza. Form with wrong numbers. Foi 1, esperava-se. Ah, sim. A gente quer que ele fale quem é a model. Deixa eu ver se assim ele entende. Perfeito. Então, ó, olha só. Não estou logado. Eu vou em Articles e ele não me deixa utilizar os recursos. Agora, se eu colocar a.com 1, 2, 1, 1, 1. Não salvar, não consegui logar. 1, 2, 3. Cliquei, opa, logou. Agora acesso Articles. Olha só que beleza. Agora, só para a gente finalizar, vamos tentar colocar ali um logout. Logout. Vai nas views. Layouts. A gente tem aqui em application. Então, a gente dá um pipezinho aqui, espaço, Ctrl C, Ctrl V. Link to sign out. É isso que a gente botou lá nas rotas? Sign out, isso mesmo. Então, sign out. Vai para sign out path. E aqui, se eu não me engano, agora no Rails 7 com o turbo, se eu quiser fazer da forma antiga, desativando, vai ser um... Não, acho que não precisa desativar. Data. Abre e fecha. Talvez eu consiga sem sem... Vamos tentar de algum jeito. Turbo. Method. Delete. Antes a gente só fazia relativamente simples sem o hotwire, que era só o method delete. Agora a gente faz o data turbo method delete, que deve destruir nossa sessão, se eu não me engano. Então, sign out, tentou entrar em articles, não me deixa de novo. Olha só, a.com 1, 2, 3, logou. Articles, beleza. Porém, se eu dou um sign out, eu não deveria ter outro sign out. Então, coisa que a gente pode fazer aqui. A gente pode colocar aqui um P. If signed in. Acho que era assim que eu tinha colocado, não tenho certeza. End. Então, se tiver logado, que ele aparece aquele cara ali. If signed in, aparece sign out. Opa, se não estiver. Então, a gente pode fazer diferente. Se tiver logado, vê os articles. Vê os articles e o sign out. Não, e o sign in. Se não, ele vê o sign out. E para isso a gente pode pegar aqui, colar aqui, salva. Tá bom, que é esse cara aqui que então, se ele tiver logado, se ele não tiver logado, a gente quer que ele veja o sign in, que é o sign in. Sign in. Beleza, não tô logado, não consigo ver articles. Se eu quiser bater aqui em barra articles, não consigo. Beleza, mas eu posso clicar aqui em sign in e não foi pro lugar certo. Eu tô com...
Algo errado aqui nas rotas. Tudo bem, escrevi os nomes todos errados. Não acontece. Então. Sign in path. Nossa, gente, eu errei tudo. Sign in path. Algumas coisas vão dar errado ali pra cá, pra lá. Que agora tá escrito errado lá. Mas a gente arruma. Que é esse aqui. E no application que. Nossa, meu Deus do céu. Sign. Nossa. Sing, não. Nossa, tô escrevendo tudo errado mesmo. Meu Deus, esqueci como é que se faz isso. E beleza. Beleza. Sign. Não é sing. Sign. Sign in, sign out. Beleza, deixa eu ver o que, que eu fiz de caquinha aqui também, que eu devo ter escrito. Sign. Não, aqui tá certo. Beleza. Agora tá lá no application. Sign in, sign out. Beleza. E vamos ver o que, que agora tá. Sign in path. Vamos ver o que, que eu tenho aqui. Sign in. Eu tenho coisa demais. Então, sign in. Deveria estar assim. Sign in. Tá dizendo que não tem, então minhas rotas estão todas zoadas. Porque todos têm um Nzinho aqui a mais que não tem. Beleza. Tá certo. Sign in path. Vamos ver agora as rotas. Sign in path. Vamos ver o que eu tô fazendo aqui de caquinha, gente. Esse cara aqui. Perfeito. Então, agora eu tô errando aqui a rota. Que eu já não sei por quê. Deixa eu tirar uma dúvida. Se ele pelo menos está indo pro lugar certo. Articles. Beleza. Porque esse cara aqui tá errado. Sign. Sing. Olha. Em algum lugar eu escrevi sing. Vamos ver se onde é que eu escrevi sing. Tem mais de um lugar. Nossa, de novo, achei que tivesse corrigido. Sign. E agora esse cara aqui também. Sign in. Pronto. Agora se eu olhar aqui as rotas tem que estar bonitinho. Beleza. Volto para cá. F5. Beleza. Agora lá no formulário. Sign in path. Salvei. Sign... Não, tá sim. Sign in path. Perfeito. Então, home, sign in e não funciona de novo. Estou escrevendo alguma coisa muito errada nesse layout aqui. A gente já vê. Barra articles. Beleza. Então, se eu tentar com a ponto com 1, 2, 3. Não foi, beleza. 1, 2. Quer dizer, foi um. Mostrar um truquezinho aqui. A gente pode forçar aqui visualização. Vir aqui, chamar que vai ser um do tipo text. E agora a partir daqui vocês podem ver, 1, vai falhar. Beleza, falhou. Volta aqui. 1, 2, 3. Mandou de novo. Foi. Se a gente olhar aqui em Articles, agora eu consigo acessar Articles. Consigo deslogar? Consigo. Consigo voltar para Articles? Não. Não consigo para Articles mais. Agora só o sign in que tá meio estranhinho. Por quê? Talvez eu saiba.
Não é Turbo Method Delete. Deixei o mesmo cara, não vai existir esse cara, né? Então, sign in path, F5, agora funciona. Com isso, a gente tem aqui uma autenticação básica. 1, 1, 1, não vai. 1, 2, 3, foi. Perfeito. Consigo ver os artigos agora, vou copiar de novo. Vou deslogar, vou tentar acessar o artigos, não consigo. E assim, galera, a gente tem nossa autenticação implementada ali bem simples com Rails. Claro, como eu disse lá no início, é o melhor dos mundos, alguma coisa. Não, o nosso intuito aqui é compreender como que funciona mais ou menos por debaixo dos panos, ter alguma noção da autenticação dessas gemas. Como que funciona o current user, o signed in, o authenticate user, redirect, ele redireciona, como é que funciona aquele método mágico que você vai colocar aqui no sessions controller ou no articles controller, o authenticate user. Vou até dar uma palhinha aqui, se a gente entrar na uma das gemas mais famosas disso. Vocês podem ver que eu tentei seguir mais ou menos o padrãozinho das coisas que eles tinham lá, que são alguns métodos que ele já, ao você colocar para autenticar, você já tem. Olha só, user signed in, a gente pode ver aqui nos signed in. Ah, eu também posso usar current user para saber qual usuário. Current user também, posso usar à vontade. Ah, e como é que eu faço para isso funcionar? Authenticate user, no caso, ou member. Então, olha só, o mesmo método. Então, quando for abordar esse cara aqui, já vai ter uma boa ideia de como que funciona por debaixo dos panos, ou pelo menos qual é a ideia do funcionamento por debaixo dos panos. Galerinha, por hora é isso. E vamos para mais um dia.